E aí, meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo e a gente vai falar um pouquinho sobre resistividade ou segunda lei de Ohm. O que é que fala a segunda lei de Ohm? Ele diz que o aquecimento de materiais ou o efeito Joule que acontece nos fios, né? Lembrando que o efeito Joule é a transformação da energia elétrica em energia térmica, só que através de um processo natural, né? Então, onde existe um circuito elétrico, onde existe corrente elétrica, naturalmente vai existir uma dissipação de energia, e essa dissipação de energia vai se acontecer através de uma transformação de energia elétrica para energia térmica. Essa transformação de energia elétrica para térmica, ela depende de alguns fatores no fio. Os três fatores que podem alterar esse efeito Joule é o comprimento do fio, a área desse fio e também seu tipo de material. Então isso quer dizer que, dependendo do comprimento, eu vou ter um aquecimento diferente. Dependendo da área, da grossura desse fio, eu vou ter um aquecimento diferente. E dependendo do material que se é utilizado o fio, seja cobre ou alumínio, ou não necessariamente seja um fio, mas um material, um meio qualquer, seja um líquido, né? Ou outro meio, um gás, ou outro meio sólido. Dependendo desse meio, a gente vai ter aquecimentos diferentes. Então, de acordo com as informações que é dada aqui, a gente consegue determinar a resistência elétrica que se acontece, o efeito Joule que se acontece através de um fio. Então, a gente pode dizer que a resistência elétrica, né, a resistência depende do comprimento do fio, do comprimento da área, ou seja, da grossura do fio e do tipo do material, ou seja, a natureza com que esse material é feito, tá bom? Então, a resistência depende desses três fatores. Dependendo desses três fatores, a gente vai chegar a uma seguinte equaçãozinha, que a resistência é igual a ρ vezes L dividido por A. Onde o que é cada um dessas grandezas físicas aqui, né? Ρ significa resistividade, ou seja, é o tipo do material que é feito esse fio, tá bom? Então, ρ significa resistividade. A unidade de resistividade, tá bom? No sistema internacional, ela é utilizada da seguinte maneira: unidade de resistividade. No sistema internacional é o Ohm vezes metros, tá bom? Então, quando a gente for falar sobre resistividade, a gente vai ter o Ohm vezes metros. Já L significa o comprimento desse fio e A gente tem que é a grossura, né? A área desse fio, a área de secção transversal quando ela é cortada, tá bom? Então a gente tem as seguintes informações. O que é que essa fórmula fala, bem? Ele diz que se você aumentar o valor de L, você vai aumentar o valor dessa resistência. Isso quer dizer que o comprimento do fio, é diretamente proporcional ao valor da resistência, ao valor
da resistência elétrica. O que quer dizer isso aqui, gente? Isso quer dizer que se você tem um fio longo, vai existir um maior aquecimento nesse fio, tá bom? Então, quanto maior o comprimento, mais esse fio vai esquentar. E quanto menor o tamanho desse fio, menor o aquecimento, né? Isso eu falo geralmente em sala de aula, né? Que se você tem aqueles carregadores de 3, 5 metros e às vezes não é um carregador de qualidade, você percebe que aquele carregador ou ele não consegue carregar perfeitamente, né, um celular, ou ele demora muito para carregar. Isso por quê? Porque toda a energia que deveria ser transformada em energia elétrica até carregar o celular, a maioria dessa energia está se dissipando, está se transformando em calor. Então, chegando numa bateria do celular apenas uma pequena porção dessa energia. Então, quanto maior o comprimento desse fio, mais ele vai perder energia, mais ele vai transformar isso em calor, tá bom? Mais efeito Joule vai existir ali. A mesma coisa a gente tem a relação da área aqui. Você percebe que se eu diminuir esse denominador, essa área aqui, eu vou ter um aumento dessa resistência. Como se eu aumentar o valor dessa área aqui, desse denominador, eu vou ter uma diminuição dessa resistência. Então isso significa dizer o quê? Que a área do fio é inversamente proporcional ao valor da resistência elétrica. Então, isso quer dizer que se você tem um fio onde ele é mais grosso, significa que ele vai esquentar menos. E quando a gente tem um fio que ele é mais fino, significa que ele vai esquentar mais, tá bom? Então, quanto menor essa área aqui, maior o valor da resistência elétrica. Vamos entender melhor isso através das nossas continhas, né? Vamos considerar que aqui a gente tem um fio onde ele tem uma área A e um comprimento L. E ele tem a seguinte formação: R é P vezes L dividido por A, né? E ele tem aqui um material que eu vou chamar de P. Logo em seguida, esse fio de mesmo material, de mesma área, ele é alongado. A gente tem um aumento, um dobro do comprimento dele. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos transformar essa nova resistência aqui, eu v'ou chamar de R'. E aí, o que eu tenho? Como a gente tem o mesmo valor de P, vou colocar aqui P, só que agora no valor de L, a gente tem um comprimento dobrado, né? Então, eu vou ter aqui um comprimento 2L, dividido por uma área que vale A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 aqui, eu vou isolar, vou deixar ele separadinho aqui. Vai ficar 2, separadinho aqui, 2, vezes P, ρ, né? Vezes L dividido por A. Portanto, o que a gente chegou aqui? A gente já sabe que ρ vezes L dividido por A, isso daqui é a fórmula de resistência elétrica, que a gente chamou de R. A gente acabou de chamar de R. Então, o que eu vou conseguir achar aqui? Que o valor de R', nesse caso, é igual a 2 vezes o valor de R. Então, o que é que eu consegui provar aí através dessa continha? Que se a gente aumentar o valor do comprimento, eu vou aumentar também o valor da
resistência. Se eu dobrar esse comprimento, eu vou dobrar o valor da resistência elétrica, tá bom? Belezinha? Vamos ver aqui a mesma continha, a mesma relação com a área, tá bom? Vamos considerar aqui da mesma forma que eu tenho R é igual a um material ρ vezes um comprimento L dividido por A. E aí logo depois eu vou mudar aqui, eu vou permanecer com o mesmo material, o comprimento aqui o mesmo, um pouquinho mais alongado, mas foi um erro aqui do desenho. E aqui eu aumentei essa área, então eu vou ter aqui o mesmo material, o mesmo comprimento, só que agora eu tenho uma área que ela é mais grossa, é o dobro, 2 vezes mais. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 aqui e eu vou separar da equação, deixar ela mais bonitinha, vai ficar 1 sobre 2, né? Vezes ρ L dividido por A. Só que é ρ vezes L dividido por A. A gente já determinou lá em cima que ρ vezes L dividido por A, isso daqui é a resistência antiga, né? É o valor dessa resistência R. Então, substituindo, eu vou encontrar que R' é 1 vezes R, vai dar R dividido por 2. Então, R dividido agora por 2. O que é que a gente encontrou aqui? Eu cheguei a encontrar que a resistência nova agora ela é a metade da resistência antiga, né? Então a resistência nova é a metade da resistência antiga. Isso quer dizer que se você aumentar a grossura desse fio, a área, você vai estar diminuindo a resistência elétrica, tá bom? Então, galera, fica por isso. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa, tá certo? E fica com Deus. Mas antes de terminar aqui, um breve resumo. Resistência elétrica depende do resistividade, o tipo de material, comprimento e área. Para você aquecer muito, tem que ter um fio longo e um fio fininho. Para você aquecer pouco, fio pequeno e grosso, tá bom? Se você aumentar a grossura, você vai diminuir a resistência. Se você aumentar o comprimento, você vai aumentar a resistência. O comprimento é diretamente proporcional e a área é inversamente proporcional. Tá bom, galera? Então, fica com Deus. Muito obrigado e valeu. Falou!